quero problematizar. A culpa é de quem? É da igreja? Ou a culpa é dele? Que alguém nos intitulou de desigrejado pejorativamente. Fala galera do canal, tá começando mais um podcast Fala Cristão. Hoje nós estamos aqui com eles, Alexandre, Rony e Cose. Um prazer ter vocês aqui. E eu queria ver com vocês, um pouco de tudo que nós vamos falar. Hoje a palavra é com o nosso querido Rony, que está aqui com a gente e vai falar um pouco sobre a teologia, sobre alguns temas diferentes. Nós vamos separar em blocos, pessoal. Então, para você que está em casa aí, esse podcast ele vai estar separado em vários blocos, que a gente vai fazer ao longo das semanas, porque os temas são temas mais, como nós podemos dizer, mais sólidos. Então, há um tempo para você digerir, tá certo? De uma semana aí para você entender tudo. O que gerou isso nos indivíduos para que eles se distanciassem da instituição? Sim. Se a comunidade de fé é tão boa, por que eles saíram? Então se torna muito mais fácil, eu quero problematizar, se torna muito mais fácil dizer que o outro é culpado do que eu, a síndrome de Adão e Eva, E por que você sabe que você está no... Como tu sabes, Adão? Foi a mulher que tu me deste, entendeu? Então a igreja tem se posicionado, se isentando. Sim. Desse problema. Não quero colocar culpa não, porque culpa é muito punitivo, culpa coloca um fardo quando Jesus Cristo vem dizer que não é esse, não é o objetivo dele, Interessante. Eu, por exemplo, uma coisa interessante, Alexandre, Diogo, e os que nos assistem, eu acho que essa discussão, quem está nos acompanhando, Alexandre, percebe que a gente está tentando se pautar, acho que já perceberam que a gente não está levantando uma bandeira. Sim. Nem deslegitimando a instituição, nem defendendo ela, nem deslegitimando o movimento dos desigrejados, nem ao mesmo tempo também defendendo estritamente, considerando as variáveis, considerando as variáveis envolvidas. E eu acho que isso é muito importante, Diogo, porque, acredita, Alexandre, que você vai concordar comigo, a igreja ela vive de formas prontas. A gente convive isso nas nossas pregações, mas a realidade é que eu vou pegar carona com Edgar Morin, 7 saberes necessários à educação do futuro. Ele fala que o educador precisa entender que a realidade é muito complexa. A condição humana, a condição humana é muito complexa, então não dá para você tratar um movimento como esse, complexo, com tantas variáveis como a gente colocou algumas aqui, você fechar a conta. Não, quem faz isso não é crente, não vai para o céu, está no inferno, ou quem está na igreja é o certo, tem que estar vinculado, é isso, a salvação está aí. Não dá para você tratar dessa forma como a gente vê, essas abordagens. Absolutizar, fechar. Às vezes, Alexandre, abordagens generalizantes, às vezes reducionistas demais. Então, você fez uma pergunta aqui que eu acho que é crucial. Se a instituição é tão boa assim, por que esse movimento acontece? Se a igreja realmente ela cumpre, aí os mais ortodoxos dizem assim, não, porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados, esse discurso de pecado, as pessoas estão em pecado, não querem não querem ser repreendidas. Não querem ser repreendidas, é mais um discurso reducionista. Porque tem pessoas extremamente piedosas. Não que não existam pessoas assim. Também, com certeza. Tem muita gente que rompeu com a igreja e numa condição realmente suspeita, Verdade. Uma condição de porque na realidade, de conflito, eu vi em um programa famoso de entrevistas, um dos maiores, considerado um dos maiores desigrejados que tem um canal que bomba na internet e que eu percebi na entrevista do apresentador desse programa lá que ele não entendia a Bíblia. Sim. Que esse desigrejado, essa pessoa que se dizia o Papa dos desigrejados, ele não sabia que era um sermão temático, ele não sabia a escola de Paulo. Paulo era um fariseu criado aos pés de Gamaliel, que era o neto de Hilel, que era uma escola farisaica poderosa, rabínica. Ele não conhecia, ele não sabia. Então, eu acho que o maior problema de alguns desigrejados, vou falar agora aqui, uma crítica possível, é eles não
saberem se situar diante da palavra de Deus. Porque existe um problema de ambas as partes. É uma questão até de interpretação, de hermenêutica. Textos isolados que geram discursos totalmente distantes da interpretação bíblica. Sim. Então eu acredito que esse aspecto é um aspecto que desfavorece tanto esse líder que não consegue entender o texto bíblico, que pega um texto isolado. Nós já sabemos aquela velha regrinha da hermenêutica de texto sem contexto, é pretexto para heresia. Esse é um clássico, né, Diogo? Clássico. Esse é clássico, então, na realidade, mas esse erro acontece de ambas as partes. Sim. É verdade. Que geram efeitos totalmente nocivos para ambas as partes. Eu creio, Alexandre, que o caminho viável é o da tolerância, é o da capacidade de conviver sem estigmatizar. Posso te falar uma coisa? Assim? A ciência da religião já nem usa mais esse termo tolerância, porque tolerar já é pejorativo. Imagina, já é falta de eu acredito na respeitabilidade. Sim, interessante. Faço aqui um recorte na sua aquela fala. coisa assim, eu suporto, né? Eu suporto, porque, por exemplo, as ciências da religião, ela já não usa mais esse termo. Tolerância religiosa é algo que já tem se tirado dos debates. Nós temos excluído essa ideia de, porque a tolerância é religiosa. Gente, tolerar é assim, eu estou aqui nesse podcast, mas eu estou tolerando o homem que é de uma tradição, pentecostal. Eu sou obrigado porque o Diogo me chamou a vir aqui. Porque se eu não cumprir, né, já tô errado. Então tolerar é pejorativo. Então eu acredito muito nessa questão assim, a respeitabilidade, você entender que a opinião do outro ela é tão válida quanto a sua, num universo de opiniões. Só que eu levanto a bandeira aqui. Eu sou um professor, sou professor, mas não acredito também na relativização de todas as coisas. Sim. Porque a educação também, ela vem relativizar. Alguns educadores, eles entram na sala como se não houvesse uma moral, como se não houvesse uma ética universal. Sim. Né? Apesar de estudar antropologia e ter feito trabalhos, ensaios antropológicos de campo, né? Na antropologia participativa, eu entendo que cada cultura tem a sua peculiaridade, todavia existe uma moral cristã. Sim. Existe uma ética cristã. Existem dogmas que são comuns a todas as instituições. Então eu vejo, agora sim, eu vejo uma intolerância, apesar de acreditar em alguns movimentos sociais. Eu não posso descartá-los, dizer que a luta de alguns não sejam legítimas, mas eu vejo uma intolerância, agora sim, intolerância por parte da igreja evangélica brasileira e intolerância também de movimentos sociais, de alguns movimentos sociais. São extremos. Aí que eu acho que deveria entrar como uma palavra conciliadora a questão da respeitabilidade, porque o que é comum entre os cristãos? Eu tenho dito, Alexandre, que é possível você defender a sua tradição, você manter-se na sua tradição e dialogar com outras tradições e até colher contribuições, aprender, ouvir, pavimentar o caminho para as relações saudáveis, sem prejuízo da sua própria profissão, sem prejuízo da sua própria crença, né? Eu tive a experiência de participar como um aluno especial agora, no doutorado, como você sabe, né? No programa de doutoramento. Foi uma experiência muito interessante, porque nós tínhamos lá colegas que eram católicos, colegas protestantes, mas de tradições muito diferentes, né? Você imagina um pentecostal ali conversando com um protestante de tradição luterana. Então, são diferenças substanciais que há. Quase católico. A gente tem essa coisa, né, que a gente fala, é quase católico, então, enfim, e foi uma experiência fantástica, muito enriquecedora. Mas o que é que uniu vocês ali? Diversos fatores. Mas eu vou colocar assim, o cristianismo eu vou em falar uma si. coisa aqui, Alexandre, que me coloca em rota de colisão com o movimento evangélico, mas eu já não ligo mais para essa questão. Você deixa de sofrer, né, por isso? Menos. Ainda não me expulsaram, então. Não, eu falo assim, é um radicalismo da minha parte. Tenho tido assim,
até me surpreendo às vezes, né? Com as tentativas de me incluir e eu que evito. Né? Pastores, é uma coisa minha mesmo. Mas o ponto que eu queria chegar, eu tenho visto Cristo hoje para muito além. Eu vejo Cristo na instituição, sabe, Diogo? Eu vejo muita gente embebida da instituição, fazendo coisas fantásticas pelo reino de Deus. Tá aqui o Alexandre, um exemplo disso, outras pessoas. Você, né, Diogo, é muito envolvido com a atividade eclesial. A minha vida toda foi isso também, Alexandre, hoje menos. Mas a minha vida toda foi, né? E mesmo hoje que eu estou um pouco mais distante, ainda assim o meu trabalho atinge diretamente a instituição. Sem dúvida, ajuda, né, de alguma forma. Por exemplo, Alexandre, eu acabei de entregar um livro de hermenêutica mimética. Quem vai comprar isso? Quem vai consumir esse tipo de material? Uma das maiores faculdades do país. Eu entreguei o material agora. Então, é um público evangélico, um público católico. Então, você continua contribuindo de alguma forma. Exato, eu não sou anti-instituição, entende, Alexandre? Sim, sim. Mas o ponto é que eu quero chegar, né? Que a gente. Eu até perdi o fio da meada, eu estava falando antes. Eu divaguei aqui. Você emocionou. Não, mas aproveitando que você deu sim. Eu vou lembrando que eu vago. Fala. Uma coisa que eu queria pegar da fala do Alexandre ali é uma coisa que até me define como quando eu fiz teologia. O Rony tá aqui, eu sempre falo no podcast lá, não sei se ele assiste, né? Que agora nós pegamos ele no contrapé aqui. Mas lá eu falo muito, né? Da primeira aula que eu tive, que foi com o Rony, que ele fez uma pergunta que não sei se ele faz até hoje para os alunos dele, mas é algo que foi fundamental para mim, e eu sempre repito isso. Porque ele perguntou, né, por que vocês estão fazendo teologia? Cada um fale um pouco do por que vocês estão fazendo teologia. E aí, quando ele perguntou, eu acho que eu fui o único que respondia assim, não, eu quero entender o que eu professo. Qual que é a minha fé? O que é o cristianismo? Porque eu sempre quis fazer teologia justamente para entender isso. Porque eu estava cansado de ser manipulado, sendo fantoche. E na época que eu pensei em fazer teologia, ainda tinha aquele estigma de que você não pode acreditar em tudo que o seu pastor fala, que não sei o que, aquilo ainda vivia nessa onda. Sim. Hoje em dia acho que não tem muito isso, mas era uma coisa que se falava muito. Então eu sempre pensei em fazer teologia, isso antes de fazer a teologia. Sim. Isso já se falava, tá? Não é na hora que eu fui fazer teologia que isso estava impregnado em mim, não. Eu cresci ouvindo isso. E aí, quando ele me perguntou, eu respondi dessa forma. E você falou uma coisa boa na sua fala aí, que você colocou assim, a pessoa precisa entender o que está vivendo primeiro. Sim. Porque aí você falou aí, o texto sem contexto. Sim, né? Sim. E a gente só consegue saber isso se você realmente sabe o que você está lendo. Justamente, o que Pedro diz? Estás vós preparados para responder com mansidão acerca da esperança que é em vós. Então nós temos que o grande problema, eu sempre falo isso, quando eu entrei na Universidade Federal para cursar, eu já era professor de filosofia e eu entrei na Universidade Federal e eu lembro que as pessoas perguntavam acerca da minha fé. Alexandre, você é de qual religião? Eu sou batista, eu sou cristão batista. E, assim, eu posso dizer com toda seriedade que nesse podcast, os meus professores, fantásticos. O respeito deles comigo, fantástico. Então, cria-se uma ideia também fora de que nós ouvimos muito isso. Se a pessoa for fazer teologia, ela vai se desviar. É só para ser pastor. Ela vai se afastar do caminho do Senhor. Também. É um mito, só para ser pastor. Aí as pessoas dizem assim, se a pessoa entrar na Universidade Federal, ela vai pirar o cabeção. Na realidade, isso... A letra mata. Mas aí é outra coisa. Mas só que uma exegese. Eu quero fazer exegese. Mas eu quero fazer uma... Exegese é um processo inevitável, né? Sim. Mas eu quero fazer explica.